Primeiro segredo. Você é dono ou dona de um negócio. Ponto. Talvez este seja um dos principais segredos. Por uma razão muito simples. Isso não é trabalhado na faculdade. Existe um grande equívoco por parte não só de muitos advogados e advogadas, mas de alguns dos nossos professores. Alguns deles não vivem a advocacia no dia a dia. E às vezes se cria uma ideia completamente errônea de que o pessoal e o profissional é uma coisa só. Porque nós somos um profissional autônomo, parece que somos uma coisa só. E parece que o tal negócio está lá associado com a classe empresarial. Quando o sujeito abre uma empresa, um CNPJ, parece que esse conceito se aplica somente a estes. Um grande equívoco que nos traz sérios prejuízos. Porque a partir do exato momento que decidimos ser advogados, lá na faculdade, hein? Lá no início da faculdade, quando decidimos ser um profissional da advocacia, já deveríamos estar aprendendo sobre negócio, sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre publicidade, sobre vendas, sobre canais de comunicação com os clientes. Tudo aquilo que se aprende numa atividade relacionada a negócio deveria ser trabalhada na faculdade de Direito. Então, em cada segredo eu vou trabalhar com vocês alguns pontos, o que é, por que é, os exemplos, a maneira não saudável de se fazer e uma dica prática de como que a gente aplica isso na nossa vida, no dia a dia da nossa advocacia. Então, a advocacia, ela é uma profissão, sem dúvida nenhuma, mas o exercício dessa profissão é um negócio. É um negócio. Temos ativos, temos passivos, temos metas, temos foco, temos projetos. Então não podemos olhar para a advocacia com passividade e como se fosse algo totalmente desconectado com o negócio. Não podemos e não devemos esperar chegar, alcançar um nível elevado na nossa advocacia para pensar em negócio. Porque se nós não pensarmos em negócio desde o início, nós nunca alcançaremos um nível elevado. Isso é um fato. Um negócio, de qualquer área que seja, ele tem bases. Aqui nós separamos 7 bases de um negócio para que vocês possam compreender como isso se aplica na nossa advocacia. A primeira base do negócio se chama pesquisas e conhecimento. Pesquisas e conhecimento. Então, aqui nós vamos olhar para o nosso público-alvo.
Aqui nós vamos olhar para a sociedade como um todo e nós vamos tentar entender aquilo que nós chamamos de dor, a dor do nosso público-alvo. O que é a dor do público-alvo? O que tira o equilíbrio dele? O que tira ele do caminho de evolução profissional, de evolução empresarial? Quais são os desafios a serem transpostos por esse público-alvo, onde eu, profissional da advocacia, posso me inserir para ajudá-lo? Então, aqui eu vou trabalhar pesquisas, eu vou focar. Hoje com a internet isso é facílimo. Tá? Nesse exato momento que estamos gravando o vídeo, por exemplo, nós temos aí a LGPD, que é um baita mercado que se estabelece nesse momento. Então, nesse caminho de pesquisas, o profissional da advocacia, por exemplo, vai estudar a LGPD e entender onde se encaixa nas empresas, o que precisa ser feito, quais tipos de empresas. Aí você faz uma relação de quais setores daquela economia você quer trabalhar, que você se sente mais à vontade para trabalhar com algum setor, uma escola, né, um comércio de vestuário, uma indústria automobilística, enfim. Você vai fazer pesquisas e você vai identificar isso. Você vai fazer pesquisas dos seus concorrentes. Você vai estudar, não só... A gente tem que quebrar um pouco esse paradigma dessa questão demográfica, né? Dessa questão, a gente vai pesquisar um concorrente, a gente olha o advogado que tem um escritório no mesmo prédio que a gente. Nada disso. No mundo hoje. Hoje o mundo digital rompeu essas barreiras. Então você pesquisa o que os advogados que estão alcançando um sucesso têm feito. Como eles têm trabalhado. Que tipo de técnicas eles têm utilizado. Não só os gigantes, mas os médios. Tenta buscar primeiro aquele que está mais próximo de você. Não aquele que comete os mesmos erros, mas aquele que está mais próximo. Né? Aí você entende quais as ações ele tem utilizado que tem dado certo. Né? E aí você faz pesquisas e monta uma base de conhecimento no seu escritório. Aqui não é o conhecimento técnico. Nós estamos falando do conhecimento estratégico, de como você vai trabalhar no mercado. Que tipo de técnicas técnicas ligadas àquilo que nós já definimos anteriormente como negócio. Aí você faz um planejamento. Né? Então, com base nessas pesquisas e nesse conhecimento, você aqui agora vai estabelecer o seu planejamento. Né? Você começa a formular um planejamento. Você coloca os seus objetivos, as suas metas, o seu orçamento, as suas ações necessárias para atingir aquelas metas, né, que você definiu aqui nessa fase. Aí você vai começar a produzir, a botar isso em prática. Você vai colocar todo esse planejamento em prática. Né? Chegou a hora de arregaçar as mangas e botar em prática. Aí você vai vir para uma fase importantíssima que chama comunicação de valor. Um negócio, todo empreendedor sabe disso, um negócio, para ele se dar bem, ele precisa ter uma comunicação correta com o público-alvo. Então você precisa ter uma comunicação de valor com os seus
futuros clientes, não só com os clientes atuais do seu escritório, importantíssimo também, mas principalmente com aqueles que um dia irão te contratar. E aí, claro, você precisa de canais de comunicação. Nós temos o Código de Ética e o Provimento 94 que estabelecem de forma muito clara que tipo de canais de comunicação o advogado ou a advogada pode ter. Aí no nosso canal, vocês podem procurar, tem uma aula extensa no nosso canal de YouTube, extensa falando de publicidade e marketing na advocacia à luz do Código de Ética. Mas só para a gente não perder aqui o foco do canais de comunicação, o advogado pode ter um canal no YouTube, o advogado ou advogada, ele pode ter lá um perfil profissional ou até utilizar do seu pessoal no Instagram. Ele pode ter um canal no Telegram, ele pode ter uma fanpage lá no Facebook, ele pode ter uma webpage, enfim, um canal de comunicação onde ele vai fazer essa comunicação de valor com seus clientes. E aí, óbvio, vai ser preciso, vai ser necessário se utilizar desses instrumentos preciosos que se chamam marketing e publicidade, onde o advogado e a advogada vai então colocar em prática essa comunicação com seu cliente. Então, a publicidade é permitida, segundo o Código de Ética, o advogado pode fazer publicidade. E que tipo de publicidade o advogado e a advogada pode fazer? Hoje, a mais eficaz se chama produção de conteúdo de valor. Produção de conteúdo de valor. O advogado e a advogada vai levar uma educação jurídica para os meios digitais, onde ele vai possibilitar, ele vai construir a sua autoridade. Um dos sonhos, do advogado é ele ter um reconhecimento, perante a sociedade. Porque quando ele tem um reconhecimento, o que acontece quando o profissional da advocacia tem um reconhecimento grande? Quando alguém tem uma dor e ele precisa procurar um advogado, a imagem mental que vem é daquele profissional que estabeleceu a autoridade, que é reconhecido. Então, no meio digital tem a mesma funcionalidade. O advogado precisa construir essa autoridade. Então, aquele prospecto, aquele possível cliente, ele vai te assistindo, ele vai acompanhando o seu conteúdo de valor. E num determinado momento, quando ele precisa de um profissional, a primeira imagem que vem à mente dele é a sua, de produzir esse conteúdo, e ele vai te contatar. E aí tem as métricas. Um escritório de advocacia é um negócio. Logo, você precisa se utilizar das métricas. Você precisa se utilizar de métricas. Por exemplo, os seus processos, você tem que fazer, quem tem processos judiciais, quem trabalha com processos judiciais, tem que utilizar da métrica do ticket médio. Você soma o que você ganhou nas ações, subtrai o que se perdeu, divide pelo número de processo, ali você vai ter um ticket médio. Você também vai fazer análise da carta de clientes, o que entrou, o que saiu. Mas você precisa de métricas para você saber se todo o seu planejamento está dando certo ou o que precisa ser corrigido aqui, para que você possa, enfim, estabelecer uma maneira eficaz e sólida e positiva de faturar no seu escritório, de conseguir faturar cada vez mais. Bom, aí vem uma objeção. Nunca usei isso no meu escritório. Por que eu preciso disso? Nunca usei isso aí. Bom, nós estamos
num momento diferente. Eu não sei se todos vocês ou se algum de vocês, né, pensava, supunha uma pandemia que viesse fechar os fóruns, por exemplo, os tribunais, suspender todos os prazos processuais, impedir, inclusive, já estava moroso, né, impedir o andamento dos processos. Quem estava aí aguardando um trânsito em julgado, por exemplo, para executar uma sentença extremamente positiva para o seu escritório, né? Quem estava às margens de fazer um grande acordo dentro de um processo. Eu não sei se vocês imaginavam, né? Mas a gente vive um momento, não é nem no Brasil, um momento planetário diferente. Então, as empresas, em geral, no mundo inteiro, estão revisando muitos de seus conceitos, né? Porque nós temos uma situação pós-pandemia, né, que vai ser totalmente diversa daquela pré-pandemia. E isso inclui a advocacia, né? Então, o advogado, a advogada hoje, ele precisa ter um zelo muito maior com o seu escritório, com a sua advocacia, do que ele tinha antes. Por exemplo, quem depende de processos judiciais e que não é um escritório gigante que trabalha com contencioso de massa, ele precisa ter um cuidado redobrado agora. Porque nós não sabemos ainda os efeitos da pandemia no processo judicial, no judiciário. Um grande número de demandas, né? A gente tinha dados aí de 2019 de aproximadamente 78 milhões de processos. Hoje eu não sei o quanto isso aumentou, até porque a redução foi menor em razão da suspensão, do fechamento, da redução do trabalho. Teve trabalho remoto, mas os processos físicos, por exemplo, eles ficaram durante muito tempo, né, completamente parados. Então, olhar para o passado e dizer eu nunca fiz isso, não resolve o problema da advocacia, né? Não nos auxilia. Então, qual que é a maneira não saudável de se fazer um negócio na advocacia? Como era feito no passado. O advogado e a advogada atuar de forma passiva com relação ao cliente, sabe? Quase que orando, pelo amor de Deus, para que entre um cliente no escritório, né? Fique ali de forma passiva, esperando. Só para se ter uma ideia, a atuação na advocacia dessa forma, só para se construir uma autoridade, um reconhecimento, o advogado vai demorar décadas, né? Hoje a atenção das pessoas está no digital, né? O advogado, a advogada precisa estar no digital, mas não é estar no digital de forma desordenada, sem orientação, sem foco. Não é simplesmente abrir uma conta no Instagram e pronto. Não é. É estar como profissional da advocacia no digital. É diferente. Você pode estar, a sua pessoalidade, a sua pessoa pode estar no digital, mas o seu negócio precisa estar no digital. O seu negócio, isso é diferente. Isso é diferente. Então, uma dica prática, né? Uma dica prática é você ter aí quem tem mais afinidade com a tecnologia pode fazer isso numa planilha, quem não tem faz no caderninho, mas trabalha essas métricas aqui, essas orientações, como uma regra. Então faz as anotações, os seus estudos, as suas... e tudo que eu estou falando aqui é de negócio. Não estou falando de CPC, não estou falando de Constituição. Estudos aqui sobre o seu negócio, sobre o seu mercado. E a hora que você começar a estabelecer as suas métricas, não só as suas métricas, mas os seus objetivos, as suas metas,
A hora que você começar, anota isso, acompanha isso, acompanha os resultados disso. Quando você estabelece o seu negócio, e o que é estabelecer um negócio da advocacia no mundo digital? Presença de advogado, não da sua pessoa, não da sua vida pessoal. Presença do seu negócio. É levar o seu conhecimento em forma de educação para o meio digital. Né? É isso. E aí você começa a estabelecer as métricas disso, os resultados disso. Né? E aí você vai ver que isso vai te trazer resultado, vai te deixar mais imune a fatores externos que possam prejudicar o seu negócio, como a morosidade do judiciário e os efeitos da pandemia, por exemplo.